Muito bem, estamos de volta. Depois de darmos um passeio sobre os modelos atômicos e ver como é que funciona essa ideia o comportamento deles, aqui nós vamos ver a radioatividade e os processos nucleares, porque radiação ou radioatividade nada mais é do que uma propriedade dos núcleos atômicos instáveis, tá? Instável, não é o estável, é aquele que pode ser facilmente alterado, que ele emite espontaneamente partículas e radiações eletromagnéticas, que nós vamos ver aqui. Bom, nós temos a ideia que eles desprendam essas partículas e radiações para ir para o núcleo estável. Bom, nós temos dentro desse caminho alguns físicos conhecidos como Becquerel, que descobriu sem querer, como boa parte dos conhecimentos físicos, quando ele estava manuseando urânio, que é um elemento radioativo. E logo mais, o casal Pierre e Marie Curie foram que deram prosseguimento no estudo dos elementos radioativos. Inclusive, muitos dos elementos que eles estudaram, que no caso foi o polônio, em homenagem à cidade natal de Marie, e o rádio, que acabou dando o título para essa sessão, né, que é radioatividade. E Marie, ela foi uma física muito notável, ganhou 2 prêmios Nobel, que isso é raro. Só um homem, Linus Pauling, conseguiu dois prêmios Nobel. Ela conseguiu 2 também, um na química, outro na física. E, logicamente, sem saber dos danos da radioatividade, ela acabou pegando leucemia e faleceu. Ela e o marido, né? E os filhos deram prosseguimento, agora sabendo dos malefícios. Bom, dentro da radioatividade, nós temos alguns fenômenos, né? Alguns processos, algumas emissões que nós chamamos. A primeira delas seria a emissão alfa. O que seria a nossa emissão alfa? Então, nada mais é do que uma partícula, certo? Que, no caso, vindo do núcleo, tá? Todas essas emissões radioativas, elas são procedentes do núcleo. O que compõe a radiação alfa? Ela nada mais é do que 2 prótons e 2 nêutrons. Então, ali você está vendo 4 partículazinhas. A azul eu imagino que seja o próton e o rosinha seria o nêutron. Então, essas partículas, elas estão com uma velocidade de 3.000 km por segundo. Essa é a ideia. É a faixa, né, de velocidade dele. E tem um alto poder de ionização. Mas perdão. Então, nós temos, por exemplo, se podemos escrever uma expressão geral do que nós chamamos de decaimento, porque o núcleo tinha uma quantidade de prótons e de nêutrons e agora ele tem menos. Então, se eu tenho um elemento aqui, X, com um número de massa A e um número atômico Z, depois desse decaimento, ou seja, depois de eu emitir uma partícula alfa, ou uma emissão alfa, ou uma radiação alfa, certo? Aquele elemento agora é um elemento Y, tá? Que ele perdeu 4 elementos, no caso 2 prótons e 2 nêutrons, e o número atômico dele decaiu de 2, justamente, né? Por causa disso. O urânio é um desses elementos que tem esse decaimento alfa e vai para um dos seus isótopos, né? Bom, temos a segunda emissão, que seria a emissão beta. A emissão beta o que acontece no núcleo? É nada mais, nada menos do que a emissão de um elétron. Como assim de um elétron, Tiago? Se o núcleo ele é composto de prótons e nêutrons. Na verdade, o nêutron, ele tem foi descoberto que o nêutron nada mais é do que a junção de um próton, certo? Ó, colocar esse mais, que esse seria o símbolo dele, um elétron, né? Mais o que nós chamamos de neutrino.
neutrino. Então, o neutrino ele não tem perdão, a gente consegue perceber que pela junção do próton e do elétron é que dá a neutralidade do nêutron, mas esse elétron é justamente o que sai. Bom, como é que nós poderíamos escrever a equação geral? Se nós temos um elemento X com um número de massa e número atômico A e Z, respectivamente, essa emissão beta, ela não tem, certo? Não tem massa, elétron, a massa é desprezível, né? Mas ele tem uma carga de -1. E quando há esse decaimento, forma-se um elemento Y, né? Já não é mais aquele X, com o mesmo número de massa, já que ele não perdeu nenhum, só que ele ganhou no número atômico, certo? Então, nós temos um dos elementos, seria o bismuto, né, que tem esse decaimento beta, ele emite essa radiação beta. Bom, fora isso também nós temos a emissão gama. Então, a emissão gama, ou raios gama, né, são radiações eletromagnéticas que são produzidas justamente por causa de processos de estabilidade do núcleo. Ele emite essas radiações. O poder de penetração da emissão gama é muito alto, mas nós vamos ver já. O que eu preciso apontar aqui para vocês? Algumas observações. Primeiro delas, o raio-x. Pelo espectro aqui de ondas eletromagnéticas, você percebe que o raio-x ele está um pouco acima da ultravioleta e um pouco abaixo da radiação gama, dos raios gama, certo? Ele também é uma radiação eletromagnética, um pouco menos danosa, pouco menos danosa, não significa que não seja, porque ela também, nós não podemos ficar expostos muito tempo a essa radiação. Muito bem, mas os raios gama, o que são? São choques dos raios catódicos, que nada mais são elétrons, com outros elétrons da matéria. Então, se eu tenho um canhão de raios catódicos, ou seja, eu estou atirando elétrons contra o meu osso, por exemplo, esse choque com o meu osso produz a radiação X, os raios X, e isso que aquela chapa ela identifica, e nós conseguimos ver, temos a radiografia, né, dos nossos ossos. É uma radiação eletromagnética, assim como a luz visível também. Só que a questão da luz visível nada mais é do que o decaimento dos elétrons ali na eletrosfera. Então, quando ele cai para um nível energético menor, ele libera a luz visível, que nós chamamos, certo? Então, tem nada a ver, esses dois não tem nada a ver com o núcleo. Essas radiações são pertinentes ao núcleo. Raio-x e luz visível é tudo por meio da eletrosfera, tá bom? Para encerrarmos aqui, qual seria o poder de penetração dessas radiações? A partícula alfa, ela não consegue passar de uma folha de papel. A beta e os raios gama, sim, conseguem atravessar. Inclusive, a beta, ela para no corpo humano. A gente já consegue absorver as partículas beta. Só que os raios gama atravessam, inclusive o raio-x. O aço já segura o raio-x, mas os raios gama atravessam. E só parando no concreto. Por isso que normalmente quando é um lugar que trabalha com radiação gama, e nós temos normalmente a parede de concreto. E você percebe que quem faz o exame de raio-x sempre está atrás de uma placa de aço, justamente porque ela não consegue penetrar. E bora ver aqui os efeitos colaterais, né, da radioatividade. Bom, a curto prazo nós podemos sentir náusea, vômito, perda de apetite, perda de peso, febre, hemorragia dispersas, queda de cabelo, forte diarreia e morte, a curto prazo. E a longo prazo, expostos à radiação, é possível que você sofra mutações nas células reprodutoras. Por isso que é muito perigoso grávidas ficarem expostas, né, à radiação. E chegando a ter essas mutações, mas também câncer, anormalidade no desenvolvimento de um embrião, tá? Então, é muito perigoso estarmos expostos a esse tipo de radiação. Então, temos aqui
o que nós chamamos de dois processos dentro do núcleo, com o núcleo. Um deles é a fissão nuclear, ou seja, é quando eu pego o núcleo e parto ele. Então, se eu tenho ali, por exemplo, um átomo de urânio e atiro nele, jogo uma partícula, um nêutron, ele se parte em dois outros núcleos. Um é o do bário e outro é do criptônio, e ele ainda libera 3 nêutrons. O que nós chamamos de processo, né, é muito utilizado o que nós chamamos de reação em cadeia. E eu estou trazendo aqui para vocês como é o processo da reação em cadeia. Então, viu lá que eu atirei um nêutron? Deixa eu escrever aqui. Atirei um nêutron contra um núcleo de urânio, ele se partiu aqui no criptônio, no bário, só que ele emitiu de novo 3 nêutrons. E esses 3 nêutrons atingiram outros núcleos de urânio. E aquilo foi produzindo mais 3, que foi atingindo outros átomos de urânio. Então, isso é reação em cadeia, muito utilizado. Isso aqui é o estopim, na verdade, da bomba atômica. E também é utilizado em usinas nucleares, mais, logicamente, controladas. Certo? Também temos o segundo processo, que é a fusão nuclear, já é o contrário. Então, nós juntamos 2 núcleos para produzir um terceiro. Como, por exemplo, aí, juntamos 4 átomos de hidrogênio para formar um de hélio e liberar 2 elétrons. Esse processo de fusão nuclear é justamente o que gera a formação, é o que acontece no interior das estrelas. Então, está vendo aqui o nosso Sol? É a junção de 2 átomos de hidrogênio, formam um de hélio e libera muita energia. Então, isso aqui é o processo de fusão nuclear, correto? Bom, para fecharmos aqui, nós temos o processo de meia-vida, que nada mais é o período de semidesintegração, é assim que nós podemos dizer, que é o tempo ocorrido para desintegrar a metade dos átomos radioativos. Então, pense nisso, que nós temos um número de átomos radioativos, que seria o N0 ali em cima, e aqui embaixo nós temos a faixa do tempo. Então, quando passar um período P, aquela quantidade N0 caiu para metade, certo? Passou agora 2P, aquela metade caiu para metade, ou seja, 1/4. 3P caiu para metade da metade da metade. Então, nós podemos escrever o seguinte, que esse número de decaimentos, ou essa quantidade final, perdão, é a quantidade inicial dividida por 2 elevado a x, sendo esse x o tempo de meias vidas que o elemento ele sofre. Bom, no terceiro vídeo agora vamos resolver alguns exercícios para finalizar essa ideia toda.